muito bem-vindos a mais um encontro, hoje um pouquinho mais longo, porque é muito importante o que a gente vai tratar hoje. Nós vamos tratar de como a holding familiar pode ser usada para evitar conflito entre herdeiros e sócios. A holding familiar, então, é um sistema, vocês já sabem. A holding familiar, ela nasceu para controlar empresas e atividades que dizem respeito aos interesses dos empresários e principalmente das famílias, é claro. E aí o pai abre um negócio e um ou alguns de seus familiares o auxiliam na consolidação da empresa que o pai ou a mãe, ou ambos abriram. Com o passar dos anos, toda a família gira em torno da empresa. Normal isso. E impõe com essa ação, com essa mudança de comportamento na família, um cenário que torna fundamental o bom planejamento e a execução de processos societários e sucessórios. Principalmente. Os desafios para o pai e para a mãe não se acabam nunca, não é verdade? Eles abrem o próprio negócio, fazem com que esse negócio cresça e apareça e com isso acolhe os membros da família, todos aqueles que têm afinidade com o negócio em que o pai e a mãe criou, ou que o pai criou, ou que a mãe tenha criado, e é fundamental um bom planejamento e a execução de processos societários e sucessórios. As empresas familiares possuem uma característica única e peculiar: a existência de uma base sólida. Qual que é a base sólida? A família. Segundo um jurista mineiro, Gladstone Ahmed, muito conhecido no meio de nós que somos estudiosos do direito, principalmente envolvendo as famílias brasileiras, planejamento sucessório, holding patrimonial, a principal virtude de uma empresa pode ser justamente a sua condição de organização familiar. Erram aqueles que consideram isso um defeito, segundo o professor Mamed. Então, o desafio da sucessão nas empresas familiares é muito grande. Poucas serão as organizações que conseguirão atravessar gerações. Poucas. E existem vários estudos para isso, que comprovam isso, essa situação. No Brasil, as empresas familiares, elas são inúmeras. E segundo uma pesquisa global de empresas familiares no Brasil, realizada pela PwC, que é uma empresa de assessoria financeira, apenas 12% das empresas familiares brasileiras sobrevivem ao processo sucessório, ao primeiro processo sucessório. E dessas 12% de empresas que sobrevivem ao primeiro processo sucessório, somente 3% superam a quarta geração. Então é preciso ter muita atenção, é preciso dedicar o seu tempo, a sua vontade, a sua capacidade de produzir riqueza que seja eterna. É preciso, então, muita atenção no planejamento, com o planejamento. Por que isso acontece? Porque as empresas familiares regularmente elas sofrem
com o tal processo sucessório. Por que elas sofrem com o processo sucessório? Pela falta de programação, pela falta de educação em planejamento patrimonial e de como se dará a sucessão dentro da empresa. Isso tudo é educação, é estudo. Por essa PwC, que é uma empresa de consultoria financeira que já está há mais de 100 anos aqui no Brasil, apenas 57% das empresas familiares em todo o mundo possuem um planejamento sucessório. Então, você que é empresário aqui no Brasil, você que é pai, mãe e está construindo riqueza através de atividades empresariais, saiba que só 57% das empresas no mundo inteiro, possuem planejamento sucessório. Então, você pode ser vanguarda no Brasil, você pode ser o pilar de segurança para a sua família e a mudança nesse estudo e com a sua educação, com o seu esforço, você que estão aí me assistindo, me vendo, podem mudar essa estatística. Apenas 12%, então, conseguem chegar à terceira geração em plena atividade no mundo inteiro. A gente tem um caso muito interessante que em 2014 uma empresa inglesa, a Market Basket, perdeu aproximadamente, meus amigos, 583 milhões de dólares em vendas. Por que, professora? Por que isso aconteceu? Porque 2 de seus sucessores tentaram assumir repentinamente o controle da companhia sem o devido planejamento sucessório, sem a devida educação para aquele ambiente empresarial. Um dos grandes fatores para a ocorrência de enormes prejuízos durante a transição sucessória é que as empresas são geridas por 1 ou 2 membros da família, seja quantos forem, e que não raro são também os pilares do núcleo familiar. E para evitar e minimizar prejuízos financeiros e até mesmo desaparecimento da empresa, da sociedade, é inegociável. É isso mesmo. Inegociável que o processo sucessório seja devidamente planejado e executado. Portanto, meus amigos, para o seu esforço em relação às atividades que a sua família desenvolve por meio de empresas, várias, grupos societários, é fundamental, é inegociável que o processo sucessório seja devidamente planejado e executado. Não basta só planejar, tem que planejar e executar. E o planejamento sucessório de uma empresa familiar, ele normalmente é dividido em duas fases. Uma sucessão familiar e uma sucessão profissional. De repente, existe a opção de uma fase ser exaurida para depois adotar a segunda, ou adota-se já a segunda opção. Por quê? Porque às vezes pode ser necessário que seja uma sucessão profissional a ser adotada. Os pais vão avaliar, a família vai avaliar essa situação. Temos muitas e muitas empresas brasileiras que são criadas e elas formam grupos societários e dentro delas
Existe um sistema de planejamento patrimonial da família através da criação e implantação de holding patrimonial familiar, em que essas empresas produzem riqueza e que essas riquezas são levadas para dentro de uma sociedade que vai gerir, vai controlar e vai garantir a segurança daquele patrimônio. E vai, ao mesmo tempo, isolar esse patrimônio e essas atividades patrimoniais da família das demais atividades empresariais que essa família desenvolva, dependendo da complexidade do patrimônio que essa família tenha. De qualquer forma, seja qualquer o tamanho, o volume da riqueza da família, é fundamental e é também inegociável que as atividades da família não se comuniquem com a sociedade que vai guardar o patrimônio para os herdeiros daquela família. Isso não pode se comunicar. Não pode haver confusão patrimonial, porque senão todo o patrimônio da família vai estar sob o risco das atividades que ela desenvolve cá embaixo. Então é preciso destacar um sistema que controle o patrimônio da família para que esse sistema não se comunique com as atividades, ok? A sucessão, então, pode ser familiar e pode ser profissional. A sucessão familiar, ela deve ser realizada apenas e tão somente se houver um ou mais herdeiros efetivamente competentes para assumirem o comando da empresa na ausência do gestor, do pai ou da mãe. É preciso que o herdeiro seja efetivamente competente, preparado, porque senão poderá ocorrer o caos administrativo na empresa. Na ausência do fundador, na ausência daquele que foi o gestor original, se o herdeiro não for competente e muitíssimo preparado para dar continuidade àquela riqueza, àquela sociedade, instalará naquela sociedade o caos administrativo, com certeza. Já a sucessão profissional, ela pode eliminar tudo isso. Aquela família que não tenha nenhum herdeiro, que tenha habilidade, competência, interesse pelas atividades da família, a melhor solução é adotar a sucessão patrimonial. Por quê? Porque a sucessão patrimonial foi a solução já encontrada e adotada por inúmeras famílias pelo mundo afora. A Fiat, por exemplo, ficou 20 anos sofrendo com uma sucessão pelos herdeiros que não tinham habilidade, competência, afinidade, interesse, paixão pelo negócio. 20 anos eles sofreram. A empresa foi gerida por 5 diretores administrativos que não conseguiram manter aquela sociedade bacana, porque esses 5 diretores executivos não estavam preparados, eram herdeiros, sucessores, mas não estavam preparados. E foi necessário adotar a sucessão profissional. Com certeza, muito mais interessante para a família inteira, que não quer perder todo aquele patrimônio. Por orgulho e vaidade, não é possível. Para manter o patrimônio da família forte, para manter o patrimônio da família perene, para manter o patrimônio da família para sempre, que ele seja eterno e que ele só se multiplique, é necessário
que as famílias sejam desprendidas e sejam amorosas com os seus parentes. Por quê? Porque a empresa viva, ela vai continuar produzindo benefícios e riquezas para a família toda. Então, pode ser que a sucessão e a gestão profissional deva ser adotada em alguns casos. Para a Fiat, isso foi necessário e garantiu que ela sobrevivesse. Então, o controle da companhia, ela foi assumida por um profissional que manteve a companhia rígida, forte, saudável. Então, meus amigos, de pai para filho, sucessão planejada evita conflitos. De mãe para filho, sucessão planejada evita conflitos e assegura longevidade às empresas familiares. Exatamente. Então, quando que a gente vai saber que é a hora certa de passar a chave da empresa para os herdeiros? Quando é a melhor hora? Qual que é o melhor momento? É um grande desafio descobrir a melhor hora e o melhor momento, porque é inegociável a continuidade de uma empresa familiar. Ela precisa perdurar, ela precisa estar forte para ela alcançar as próximas gerações, proteger as próximas gerações. Então, o grande desafio para a continuidade de uma empresa familiar não está só na gestão, mas no preparo da família para se tornar empresária. Para, em segundo lugar, ter educação empresarial e que essa educação empresarial seja dirigida aos herdeiros para que eles assumam o papel de sócios. Ao investir em educação para os seus herdeiros, pode ser que você tenha a grata surpresa de descobrir um gestor para a sua sucessão. E se isso não acontecer, não tem problema. Existe a sucessão profissional. Não é preciso ficar triste porque não tem nenhum filho com aptidão para a sucessão. Mas é preciso descobrir tudo isso antes. É preciso descobrir tudo isso agora. Por quê? Porque ainda existe tempo para fazer o planejamento sucessório. Então, segundo os estudos, a constituição de um planejamento sucessório adequado tem o condão de transformar completamente o futuro da empresa e da família, que poderá ter, de fato, crescimento e evolução a longo prazo, alcançando as próximas gerações. Assim como poderá reduzir as chances de não sobreviver aquela empresa, aquele grupo, à mudança de gerações. Então, é muito importante a constituição desse planejamento sucessório adequado. É muito importante e vai significar a transformação completa para futuro seguro da família, porque a empresa estará saudável, o grupo das empresas estará saudável, a atividade que a família desenvolve ou as atividades que a família desenvolve se manterá saudável. Algumas famílias, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a governança corporativa pode ser uma solução. E ela é definida como um sistema pelo qual a família desenvolve suas relações e atividades empresariais.
mediante estabelecimento de regras e acordos baseados em seus valores e propósitos. A governança corporativa tem esse significado segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então vamos repetir. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa deu o seguinte significado para a governança corporativa. Entre aspas, a governança corporativa pode ser definida como um sistema pelo qual a família desenvolve suas relações e atividades empresariais, mediante o estabelecimento de regras e acordos baseados em seus valores e propósitos. Esse é o conceito de governança corporativa para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A governança familiar, ela pode ser, então, um importante instrumento para reduzir e até mesmo eliminar conflito entre os herdeiros, conflito de interesse entre os familiares, para garantir com tudo isso, gente, a longevidade dos negócios, das atividades da família. Esse é o grande objetivo. Essa é a meta a ser alcançada. Os sucessores na gestão devem se preocupar com estruturação de processos e devem se preocupar também com a implementação de uma cultura de trabalho estável. Isso, de trabalho estável. Por quê? Porque vai gerar segurança para as atividades plenas que são desenvolvidas pela família e vai desviar dos objetivos que não são prementes e que não são importantes. Aos sucessores na gestão, a estruturação de processos e a implementação de uma cultura de trabalho estável e específica pode dar diretrizes concretas de como deverão esses sucessores atuar para manter a empresa em plena atividade e sem desviar os objetivos traçados, auxiliando os familiares a superarem potenciais conflitos entre si e auxiliando a esses familiares seguirem a missão, a visão e os valores de seus antecessores, daquele que criou aquela riqueza, dos pais que foram produzindo com grande esforço todo aquele patrimônio que está sendo trabalhado e que deverá ser planejado para sucessão e para a segurança das próximas gerações. A governança corporativa, familiar na empresa pode também minimizar situações de desconforto e evitar conflitos no momento da sucessão, especialmente quanto aos relacionamentos entre familiares e executivos. A governança corporativa pode ser a solução. E a holding familiar, além do planejamento sucessório e da implantação da governança corporativa, a criação do sistema de holding familiar também pode se apresentar como um mecanismo de prevenção de conflitos societários para fins de proteção patrimonial e planejamento sucessório com eficiência tributária, com garantia e segurança para todo o patrimônio, uma vez que a sucessão dentro do sistema de holding familiar protege as empresas controladas de sofrer os impactos desse processo, do processo sucessório, ainda que haja algum conflito interno entre os familiares. A holding pode ser a grande ponte de salvação de todos os negócios. E nós temos exemplos e exemplos variados em que tudo isso é comprovado aqui próximo de nós. O Grupo Votorantim,
o grupo Gerdau, o grupo dos sucessores do Roberto Marinho. Todos eles são bilionários e nenhum deles sofreram com a sucessão. Por quê? Porque fizeram planejamento, porque colocaram o patrimônio da família dentro de uma holding familiar e que esse patrimônio ficou completamente isolado, um muro entre as atividades que essas famílias desenvolveram e o patrimônio que elas deixaram para seus herdeiros. A gente não ouve falar de inventário dos bilionários. Por quê? Porque os bilionários não fazem inventário, não passam pela dor do inventário. Os bilionários não gastam com tributação da morte. Os bilionários, eles investem na tributação de vida, em transmitir em vida o seu patrimônio para os seus herdeiros. Essa é a grande mágica, essa é a grande solução que vai alcançar, sim, e eu acredito, as famílias brasileiras, porque elas estão sendo educadas. Depois da pandemia, nós estamos próximos por todas as redes sociais, a nossa comunicação ficou muito mais próxima. E com isso, a educação está sendo transmitida com muito mais velocidade. E muitos profissionais estão todos os dias falando para você, na sua casa, no seu conforto, na sua hora de possibilidade de estudar e de se educar em relação ao planejamento sucessório. Vocês têm a oportunidade de fazer isso no melhor momento, no seu melhor momento. Então, meus amigos, estejam certos. O planejamento é a chave para o sucesso e para a perpetuação da sua riqueza, seja ela 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões, seja ela qual for. Empresas e holdings familiares sofrem conflitos em decorrência de sucessão? Não. Por quê? Porque todo o sistema é preparado, todo o sistema é feito exatamente para proteger as famílias. Todo o sistema é feito para evitar os conflitos e para proteger o patrimônio dessas famílias, para que esse patrimônio perdure de geração e alcance as próximas gerações. Então, as empresas do sistema de holding familiar é um sistema. Por quê? Porque não é pejotizar o seu patrimônio que vai te garantir o planejamento para a sua sucessão, que vai garantir a segurança do seu patrimônio. É preciso que seja analisado a sua realidade, as suas atividades, o seu patrimônio, o tipo de patrimônio que você tem. É imobiliário? É de ativo financeiro? Que tipo de patrimônio você mantém? E qual tipo de patrimônio você quer separar para os seus herdeiros? Quer deixar para os seus herdeiros? Qual o patrimônio que nós podemos separar das atividades para as próximas gerações? Isso é você que vai ter que informar para aquele assessor especializado que vai te ajudar. É preciso que você tenha muita cautela na hora de fazer a contratação do profissional que vai te ajudar, porque ele precisa de ter experiência, ele precisa de ter ferramentas disponíveis para atender a sua necessidade, a exigência da sua família, para que você tenha conforto e segurança, que as melhores
opções e as melhores ferramentas legais foram adotadas para você. As empresas familiares podem ser centenárias? Podem sim. E o que essas empresas que são centenárias, elas têm em comum? Como que essas empresas conseguem essa longevidade? As empresas que são centenárias são empresas que têm a sua história registrada e que a família é preparada para o papel de acionistas. A família é preparada junto com o crescimento da empresa. Outra coisa super importante, que é preciso que o pai, que a mãe, que tá criando essa riqueza toda, que está formando esse patrimônio, é preciso que eles foquem em observar a vocação dos herdeiros, que é outro componente importante. São as empresas que continuaram fiéis à vocação dos gestores, dos criadores da riqueza. A vocação da empresa, ela precisa de ser transmitida para os herdeiros. Quem é que cria a vocação? Aquele que criou a atividade, a sociedade, aquele que criou todo aquele arcabouço que vai produzindo riqueza e vai ampliando, e vai ampliando, e vai constituindo outras e outras empresas e vai formando grupos empresariais. E assim, é um exemplo que nós temos aqui da Gerdau. A Gerdau nasceu como uma empresa siderúrgica e continua como uma empresa siderúrgica há mais de 100 anos. É a vocação que foi respeitada. A vocação está sendo mantida. E essa vocação é que está dando longevidade. Então, ela nasceu como uma siderúrgica e continua como uma siderúrgica após 100 anos. As montadoras de automóveis como a Fiat, as redes de varejo como a Walmart, elas também são empresas que têm longevidade. Estima-se que pelo menos 2 em cada 3 das principais empresas mundiais nasceram dentro de famílias. E elas conseguem ser longevas, elas conseguem sobreviver gerações e gerações, porque elas investem na educação dos herdeiros para assumirem o papel de sócios. E quando elas descobrem que os seus herdeiros não têm aptidão e nem afinidade com aquelas atividades que aquela família desenvolve, ela opta pela gestão profissional. E assim as empresas vão sobrevivendo e vão alcançando as próximas gerações. Existe um estudo muito bacana que eu gostaria de dividir com vocês e que depois eu vou deixar aqui na descrição, na nossa bio, aqui na descrição, eu vou deixar para vocês algumas dicas de como identificar o perfil do sucessor lá na empresa. Eu acho bacana essas dicas. O perfil positivo, aquele perfil positivo do herdeiro que pode algum dia assumir a sociedade. Positivo, número 1, conhecer a fundo o negócio que vai dirigir. Ou seja, aquele herdeiro, aquele sócio, ele deverá estar dentro da empresa. E ele deverá passar por todas as áreas de dentro da empresa. Ele deve conhecer a fundo o negócio que vai dirigir um dia. Segundo ponto bacana, positivo, é preciso que o herdeiro goste da atividade que aquela sociedade familiar desempenha e goste do negócio. Então, é preciso que ele tenha paixão pelo negócio.
Terceira característica positiva do herdeiro: ter capacidade de empreender, ser um empreendedor, não desistir, não se curvar às dificuldades, ser empreendedor. A próxima e a quarta característica positiva: possuir sólida formação acadêmica. Sólida formação acadêmica dentro daquela atividade, que alcance a atividade da empresa que está sendo cada vez mais cuidada pela família, que está crescendo com a família. Então é preciso possuir sólida formação acadêmica. É fazendeiro? Vai ser agrônomo, vai ser administrador, vai ser veterinário, mas vá se envolver com a atividade que a sua família desenvolve, que a sua família, através daquela atividade, desenvolve e está produzindo riqueza. A quinta possibilidade positiva que deve ser observada no herdeiro é ter capacidade de liderar. E a liderança é treinada, né? A liderança nem precisa ser nata. Se ela for nata é muito mais fácil, mas ela pode ser treinada. Então, ter capacidade de liderar é a quinta característica positiva do herdeiro. A sexta e última característica que nesse estudo eu gostaria de passar para vocês: ter família estável, a família harmônica, a família sem atropelos, a família que esteja estável, que esteja sempre com controle, sob controle. Mas a gente também pode destacar alguns pontos que são negativos, que se forem observados, já tem que ligar a luz vermelha no pai e na mãe. Negativo: o herdeiro entrou no negócio há pouco tempo em razão de sucessão, nem foi preparado. Essa é uma situação negativa. Segunda situação negativa: não ter vocação para o negócio, né? Com certeza, não tem vocação, não vai apaixonar-se pela atividade, não vai conseguir gerir aquela atividade com maestria. Terceiro ponto negativo: ser apenas um bom executivo, um tocador de obras. Não basta. Não basta ser um bom executivo, não basta ser só um tocador de obras. É preciso ter gosto, paixão pela atividade. É preciso gostar da atividade. É preciso sentir que a atividade não é um trabalho, é um prazer. Outro ponto negativo: falta de liderança. Não tem liderança, é subserviente, é muito sugestionável, não vai dar certo. E se tiver desequilíbrios familiares, também não vai funcionar. A fonte disso eu vou deixar aqui para vocês, tá? Extraído do livro publicado pela editora Nobel. Eu vou deixar tudo anotadinho aqui para vocês na Bíblia, tá bom? Empresas familiares, então, 2 em cada 3 principais empresas familiares do mundo têm origem familiar. Parabéns às famílias que produzem riquezas desde sempre. As famílias que produzem riqueza e que fazem os seus países serem desenvolvidos, ricos, são as famílias. 73% das companhias brasileiras hoje são controladas e gerenciadas por famílias. Parabéns, pais e mães brasileiras. 73% das companhias brasileiras são familiares.
Mais de 50% do PIB brasileiro é gerado pelas empresas familiares. Parabéns, família brasileira. Mais de 50% da riqueza do Brasil é produzida pelas famílias. Parabéns, famílias brasileiras. A fonte é o Sebrae, viu? A fonte de todas as informações que eu estou passando para vocês. Também vou deixar aqui na bio. 65% das empresas familiares, é triste, mas é verdade. Elas acabam, sucumbem na primeira geração. 65%. Falta educação empresarial. É preciso investir em educação empresarial. É preciso também evitar disputas e conflitos dentro das empresas familiares. Isso também compromete bastante. Mas 30% já estão chegando na segunda geração. Então nós precisamos de reverter esse 60% que está ficando, esse 70% que está ficando para trás, né? Se 30% chegam na segunda geração, tem 70% de famílias que não estão conseguindo chegar na segunda geração com as suas atividades e as suas empresas vívidas, fortes. 45% dessas 30% que chegam na segunda geração, elas chegam na terceira. Então, das 30% que conseguem chegar na segunda geração, já melhora o percentual para a terceira geração, que é 45% desses 30%. Mas ainda estamos longe, ainda temos muito que aprender, ainda temos muito que evoluir e ainda temos muita educação empresarial, de planejamento, educação e planejamento patrimonial da família a investir. Nós temos que investir, gastar tempo com os nossos herdeiros, os nossos filhos, para que eles sejam educados em planejamento patrimonial, seja para gerir as empresas, seja para controlar lá na corporação da família as empresas que estão sob o jugo daquela família, sob o domínio daquela família. Então, meus amigos, é preciso que a educação patrimonial seja levada a sério. E, para que a gente consiga fazer com que os nossos filhos tenham interesse em nos ajudar a manter o nosso esforço, o nosso patrimônio para as próximas gerações, é preciso que a gente envolva esses filhos. Nada melhor do que passar para esses filhos as vantagens de adotar um planejamento patrimonial através de holding familiar. Então, a gente pode dizer e passar para os nossos filhos várias seguranças. Por exemplo, os pais que criaram aquela riqueza, eles vão gerir, controlar aquele patrimônio enquanto vida tiver. Enquanto eles viverem, eles vão gerir e vão controlar. E enquanto vida eles tiverem, eles vão gerir e vão controlar. Por quê? Porque são egoístas, centralizadores? Não. É porque eles vão utilizar esse tempo que eles têm até não estarem mais aqui conosco, até virarem uma estrelinha, eles vão utilizar todo esse tempo para preparar os seus sucessores. E é preciso que os pais tenham tranquilidade de que aquele esforço, aquela riqueza, tudo que eles construíram, eles vão gerir sempre. Mas é preciso também que os pais entendam e que os filhos também recebam isso com muito esclarecimento, de que aquela riqueza ela tem que ser levada para dentro do sistema da holding e imediatamente ela precisa ser doada aos filhos. Mas não é aquela doação lá do Código Civil, não.
não é aquela doação que apenas permite ao pai e à mãe o usufruto sobre aquele bem. Não, é uma doação em que vai estar no papel, mas que só vai gerar resultado efetivo para os filhos quando o pai e a mãe não estiverem mais aqui. Quando o pai e a mãe não estiverem mais por aqui, não haverá necessidade de inventário. Olha que maravilha! A simples desnecessidade, a simples não necessidade do inventário já garante para a família de 20% a 40% de economia e garante que essa riqueza chegue inteirinha aos herdeiros. A doação não é o melhor caminho, por quê? Porque vai preservar o usufruto para os pais? Pode preservar o usufruto para os pais, mas os pais vão perder a gestão total do patrimônio. Ao passo que lá no sistema de holding patrimonial familiar, os pais vão gerir, vão controlar e vão manter aquele patrimônio rígido, sob rigoroso controle. Por quê? Porque os pais são os maiores interessados em deixar uma herança significativa para os seus herdeiros. E os filhos vão receber isso sem passar pela dor do inventário. Por quê? Lá no inventário, meus amigos, seja 20% ou seja 40% do seu patrimônio, quem vai ter que arcar com esses custos não é mais o pai e a mãe, que eles nem vão estar aqui mais. Quem vai ter que arcar com todo esse custo é o filho. E se o filho não puder pagar essas despesas que vão corresponder de 20% a 40% do patrimônio, os filhos vão ter que vender um patrimônio. E isso, pelo amor de Deus, não pode ser uma solução. Não é possível o pai e a mãe se esforçarem uma vida toda para lá adiante o filho ter que vender um daqueles patrimônios que foram herdados para cobrir os custos do inventário, se o pai e a mãe, no planejamento, poderia ter evitado isso. E o filho já poderia receber toda essa riqueza sem ter que gastar nada mais. E o pai e a mãe, quando faz o planejamento patrimonial da família, o pai e a mãe está, na verdade, exercendo e comprovando todo o seu amor para com os seus filhos. É um ato de amor o planejamento patrimonial da família. É um ato de amor que o pai e a mãe deixam para os filhos. Um ato consolidado, um ato palpável de amor. É amor que faz com que o pai e a mãe transmitam o patrimônio para os filhos de tal forma que os filhos recebam esse patrimônio praticamente íntegro. Por quê? Porque o pai e a mãe conseguiu planejar tudo e fazer isso com a economia que, dependendo do sistema, meus amigos, a ser adotado, pode significar até 90% de economia de todo o custo na transmissão do patrimônio para os nossos herdeiros. Imagina 90% de economia garantido por um sistema que é, na verdade, educação patrimonial, educação em planejamento patrimonial. A educação em planejamento patrimonial pode garantir até 90% de economia para a próxima geração. O nosso patrimônio chegará íntegro para os nossos herdeiros. Além disso, também é muito possível, lá dentro desse sistema, ser criada uma cláusula que possibilite ao pai e à mãe desfazer tudo
se em algum momento for necessário repactuar a divisão daquele patrimônio anteriormente já executado. É possível para o pai e para a mãe, inclusive, fazer com que esse patrimônio só alcance os filhos quando nenhum dos dois estiverem mais por aqui. Porque na ausência do pai, todo o poder do pai é revertido em favor da mãe. Ou, na ausência da mãe, todo o poder dela é revertido em favor do pai. E o poder apenas chega até os filhos na ausência de ambos, dos dois. Isso é possível. Várias e várias situações podem ser planejadas, preparadas de acordo com o desejo do pai e da mãe. Por isso, quando um profissional experiente em planejamento patrimonial da família executa uma primeira ação que se chama sessão de viabilidade. A sessão de viabilidade é o momento mais importante do planejamento patrimonial da família, quando esse planejamento está sendo executado por um profissional experiente. Porque lá na sessão de viabilidade, que é um contato entre os pais e a gente profissional, é que a gente vai ter uma escuta ativa, que a gente vai escutar o pai e a mãe, e dentro daquela escuta ativa nós vamos fazer ali um esboço de qual o melhor formato, qual a melhor solução para aquela família. E é por isso que a gente diz que não existe holding igual a outra, não existe um sistema de holding patrimonial igual ao outro, porque as famílias são diferentes, porque os interesses das famílias são diferentes, o desejo dos pais é diferente de outra família, o interesse da família é diferente do interesse de outra família. Cada família tem as suas peculiaridades. E um sistema aplicado para a sua família através de uma sessão de viabilidade desenvolvida por um profissional competente, este momento vai possibilitar a você que o sistema seja montado, seja moldado para o seu interesse, para a sua vontade, para o seu desejo, para o seu conforto. Então, além de produzir eficiência tributária, além de produzir sucessão ao menor custo, além de produzir harmonia na família, que vai ficar com tudo organizadíssimo, além de tudo isso, vai possibilitar que todo o núcleo familiar viva em plenitude e aproveite a vida daí para diante. Por quê? Porque a riqueza vai entrar dentro desse sistema e vai se perpetuar e vai alcançar as próximas gerações. Então, meus amigos, a educação em planejamento patrimonial é necessidade hoje do pai e da mãe. É necessidade hoje de ser levada aos herdeiros. A educação em planejamento patrimonial da família vai garantir às famílias brasileiras muito maior riqueza, muita economia. Com esse estudo, com esse planejamento, as famílias brasileiras vão ficar cada vez mais poderosas. O Brasil vai ganhar com o planejamento patrimonial das famílias. Por quê? Porque nós sabemos que as famílias brasileiras e que as famílias no mundo inteiro são as maiores responsáveis pela criação de empresas, pela criação e proliferação de cultura familiar e empresarial e
pelo PIB dos países, porque as famílias é que desenvolvem as riquezas de todos os países de primeiro mundo, seja de onde for. Nós sabemos que a família brasileira, nós sabemos que as famílias são as mais responsáveis e as mais poderosas para garantir tranquilidade e harmonia e paz social. Exatamente, paz social. A paz social também é alcançada quando as famílias estão em plenitude, quando as famílias estão em harmonia. E por isso eu quero deixar para vocês uma última mensagem. Quem é que somos nós? Nós somos uma equipe de resolvedores. Nós somos pessoas movidas pela necessidade de aprendizagem diária. Nós somos apaixonados por desafios e nos unimos de forma responsável para criar novas soluções para novos tempos para as famílias brasileiras. Nós somos a Holding Família Gold. Isso mesmo, a Holding Família Gold, a Holding Família Ouro, a Holding Família Gold para você. Somos uma equipe que estamos sempre à disposição da educação familiar e da proliferação de matérias relacionadas ao planejamento patrimonial da família. Eu espero vocês num próximo encontro, numa próxima oportunidade. Copiem e salvem aqui as informações que eu estou deixando para vocês. Compartilhem essa live, essa palestra, esse encontro, esse nosso momento com outras famílias. Nos ajude a chegar em mais lares brasileiros. Todas as famílias precisam de educação patrimonial, educação em planejamento patrimonial. Seja qual for a riqueza da família, vai fazer muita diferença para todas as famílias. E eu conto com vocês para me ajudar a divulgar e a fazer com que as redes sociais entendam que esse é um assunto bacana e que ele deve chegar a mais e mais famílias brasileiras. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima!